Galera, voltando mais uma aula hoje. Hoje falamos da apostila 3 ainda, aula 5 e aula 6 da Física C. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito das características elétricas, né? E aqui a gente vai representar alguns elementos de circuito, tá certo? A gente já discutiu um pouquinho a respeito dos circuitos elétricos, falando da associação de resistores, associação de geradores, mas aqui eu vou fazer uma espécie de revisão e também trazer mais informações a respeito desses elementos e as particularidades ou especificidades de cada um deles, né, num circuito elétrico. Beleza? Então, primeiro de tudo, nós vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos e geradores elétricos, tá? É claro que essa aula de instrumentos e geradores elétricos, ela é a aula 6 e a nossa aula 5, né? Aula 6 e 5 ali da apostila. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou mudar a hora para a apostila 6, a hora para a apostila 5, porque os conteúdos eles se conversam, eles são, né, conteúdos que se ligam, tá? Existe aí então uma inter-relação, uma relação entre eles, beleza? Então, começando a falar dos instrumentos de medida. Quais são os instrumentos de medida importantes para você utilizar no circuito elétrico? E reconhecer algumas coisas, né? São eles, o amperímetro e o voltímetro. Não aparece aí o galvanômetro, né, no meu quadro, mas saibam que existe o galvanômetro e dependendo de como ele for associado, ele pode se comportar como um amperímetro ou como um voltímetro. Agora, o que é interessante eu saber? Qual que é o papel e como que ele fica representado no circuito elétrico? Primeiro, o amperímetro. Ele tem que estar, ele precisa necessariamente estar associado em série com o circuito elétrico, tá certo? Em série com o circuito elétrico. Ele é representado por essa circunferência em um azinho ali dentro, dados os terminais do circuito elétrico, tudo bem? E ele precisa ter uma resistência muito pequena, para que justamente o fator resistência, né, não interfira na medida da corrente elétrica, né, necessária para esse amperímetro. Ou seja, todo o dispositivo, ou seja, nesse caso, os instrumentos de medida também têm uma resistência interna. Tudo bem? E a resistência interna, nesse caso do amperímetro, tem que ser mínima, praticamente nula. Para que o quê? Para que eu possa colocá-lo em série e medir a corrente elétrica que passa no circuito. Beleza? Outra coisa, o voltímetro. Como que eu vou colocar ele no circuito elétrico? Como que eu vou atribuir ele? Né? Como que eu vou agregá-lo no circuito elétrico? Primeiro, o voltímetro é representado por essa letra V, né? Um círculo também, como é representado o amperímetro, só que agora, ao invés de eu colocar esse voltímetro em série, eu vou colocar ele em paralelo. Lembra que em paralelo a corrente se divide. Em série a corrente não se divide, é uma única corrente, por isso que a gente usa o amperímetro em série e o voltímetro em paralelo. Só que tem um porém. A resistência desse voltímetro ela tem que ser infinita, muito grande, para que justamente o que aconteça? Né? Eu tenha como medir o valor dessa diferença de potencial, ou DDP. Beleza? Então, essa é a realidade de eu utilizar um amperímetro ou um voltímetro no circuito elétrico. Tá? Então, é assim que eu defino cada um deles no circuito elétrico e suas atribuições. Beleza? Agora, só lembrando de alguns conceitos, né, que a gente já trabalhou, mas é importante a gente sempre reforçar. Nós temos um gerador dito real. Lembra que o gerador é aquele que produz energia, seja ela na forma química, elétrica, térmica, enfim. O gerador produz energia, certo? E essa energia ela é utilizada, ela tem alguma função para realizar um trabalho, tudo bem? No caso do gerador elétrico, ele vai produzir eletricidade para gerar um trabalho mecânico em alguns aparelhos eletrodomésticos, por exemplo, liquidificador, mixer, tá certo? Então você vai girar lá as hélices para triturar o alimento, beleza? Agora, como que fica a equação do gerador e como que fica ele representado no circuito elétrico? Então, olha só, a corrente elétrica num gerador, representado pela força eletromotriz, que é a força capaz de levar os elétrons de um dos terminais desse gerador para o outro, ou seja, do terminal negativo para o positivo. Então, a corrente ela vai percorrendo o circuito quando eu tenho um gerador
dessa maneira. E aqui existe uma resistência interna desse gerador, porque, lembrando, todo objeto na natureza tem uma resistência interna. Aquele que gera energia, no caso, né? Ou que está associado a um circuito como voltímetro, amperímetro ou galvanômetro. Beleza? Como que é a equação do gerador? Olha só, ela depende da diferença de potencial, da força eletromotriz, da resistência interna e da corrente que passa nesse circuito. Aqui é interessante chamar a atenção pelo seguinte, gente, olha, quando eu consigo, né, atribuir uma corrente mínima, ou máxima, desculpa, para esse circuito, eu tenho o que eu chamo de corrente de corte, tá? Corrente de corte, ou ICC, está associado toda vez que a diferença de potencial ela é zero, ou seja, esse U vai para zero e o E é máximo, tranquilo? Então o E é máximo. E aí olha só que legal, eu tenho uma corrente de curto-circuito, que eles chamam também, ou corrente de curto, beleza? E ela é determinada pela relação entre a força eletromotriz e a resistência interna desse gerador. Só lembrando a vocês, gente, que esse cara aqui, ó, não vai ser igual a esse quando o gerador for real. Mas é claro que se o gerador for ideal, eu consigo converter toda a diferença potencial em força eletromotriz, que é essa força que passa por aqui, ó, né, e simplesmente leva toda a energia para um receptor. Então o próximo passo é a gente lembrar do elemento receptor. Como que fica um receptor? Então vamos lá, olha só. O receptor é determinado por essa equação. A equação do receptor, ao invés da equação do gerador que tem um sinal de menos, pois a força eletromotriz nunca é igual ao que a gente chama de diferença potencial, então eu somo agora com o quê? Com a resistência interna, que na verdade nada mais nada menos é multiplicada pela corrente e que também tem a ver com o quê? Uma diferença de potencial. Mas uma diferença de potencial atribuída pelo quê? Pela resistência interna desse meu receptor. Olha só que interessante, gente. Esse epsilon', ele representa a força contra a eletromotriz. Por que força contra a eletromotriz? Porque agora eu faço o caminho inverso para a corrente elétrica. A corrente ela vai do positivo para o negativo, e daí em diante passa pela resistência interna desse nosso receptor. O caminho é o quê? No sentido oposto do que tínhamos para o quê? O nosso gerador. Perceba, ó, aqui vai do negativo para o positivo, aqui vai do positivo para o negativo a corrente elétrica. Tranquilo? Beleza? Bom, aí é claro, nós temos a diferença de potencial associada e agora a gente soma essas quantidades. Se a gente soma, veja, a força contra a eletromotriz é uma forcinha pequena, que é aquela mínima para o funcionamento do equipamento. Então, sei lá, pensa numa lâmpada. Uma lâmpada com 60 volts, né? Ela já começa a funcionar. Um celular não precisa de 60 volts para carregar. A bateria com 3,4, 4 volts já começa a carregar. Então o celular vai começar a funcionar, se ele estiver descarregado. E assim por diante, gente. Então a gente vai relacionando esses receptores de energia e com a função que eles têm, né? Cada gerador possui uma energia, né? No caso a geração da energia elétrica, ela é consumida ou ela é absorvida pelo equipamento, que é o receptor, e ele desempenha a sua função. Lâmpada, iluminar. Celular, para você entrar na internet, para você conversar, WhatsApp, enfim, uma infinidade de coisas que você consegue fazer com o celular, é um computador, tá certo? Tudo bem? Então aqui nós temos essa representação do receptor. Toma cuidado, gente, porque às vezes você precisa identificar quem é o receptor e quem que é o gerador. Lembra que o E, ele é o quê? O E, nesse caso, é maior do que o E', tá certo? Ó, toma cuidado, ó, o E é maior do que o E'. Ó, olha pelo gráfico aqui, ó o E, ó o E', tá certo? Então toma cuidado, o E é maior do que o E'. Então aquele que tiver maior força eletromotriz é o gerador. E aquele que tiver menor força eletromotriz, que na verdade não é força eletromotriz, é força contra eletromotriz por causa do sentido oposto da corrente elétrica, eu chamo de receptor. Então, ó, o receptor e o... cadê aqui o gerador? Beleza? Receptor, gerador. Tranquilo? Beleza? De boas? Para finalizar essa aula de hoje, né,
e para falar um pouquinho mais da aula 6, nós temos alguns elementos que envolvem as leis de Kirchhoff. Kirchhoff, né, foi um alemão que desenvolveu um estudo a respeito das correntes e das diferenças de potenciais num circuito. Pensando primeiramente aonde existe um nó no circuito, ou seja, aonde as correntes se dividem e depois elas se somam, né? Eu represento a primeira lei de Kirchhoff. O que acontece? O que ela é para nós? Como que ela deve ser enunciada, a primeira lei de Kirchhoff? Né? A primeira lei de Kirchhoff diz o seguinte, que a hora que as correntes passam por um nó, elas se somam. E na verdade, o resultado dessa corrente que sai aqui é a soma das correntes que vinham antes. Então, as correntes que vinham antes saem depois e simplesmente elas se somam. Tá? Aqui elas estão divididas e depois elas se somam. É basicamente isso, a primeira lei de Kirchhoff. Por que a gente vai precisar da primeira lei de Kirchhoff? Porque nós vamos estudar dispositivos ou circuitos elétricos dessa maneira aqui. Ó. Isso aqui se chama uma malha. Malha. Beleza? Malha. O que é uma malha? É esse emaranhado aí de resistores aqui, ó, distribuídos com geradores num sistema onde a corrente ela é desviada. Beleza? Tá? Então, o que é interessante a gente saber sobre a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas? Primeira coisa, eu tenho que perceber que a diferença de potencial, né, o somatório de todas as diferenças de potencial geradas nesse circuito, independente do caminho que eu escolha, a gente já vai entender o que é o caminho que a gente escolhe numa malha. Para percorrer essa malha é igual a zero. Tá? Não tem diferença de potencial, o negócio é fechado, tá vendo? Então você sai do potencial e vai para o mesmo potencial. Essa é a ideia. Então o somatório deles é igual a zero. É como se fosse uma conservação de energia potencial elétrica, beleza? Como a gente tem lá no caso mecânico, potencial gravitacional, cinética e assim por diante. Tá? Agora, o que é legal de a gente perceber aqui? Né? É legal a gente perceber o seguinte, dependendo do jeito que você escolhe para percorrer essa malha, se você escolhe percorrer no sentido horário ou anti-horário, né, com relação à corrente que passa pelo resistor e o sentido que essa malha tem de um maior para um menor potencial, isso muda o sinal. Muda o sinal de quem? Muda o sinal da força eletromotriz ou da diferença de potencial ou até mesmo da corrente que passa por ela. Tá? Vou fazer a leitura rapidinha de alguns pontos que eu acho que é importante e depois eu só reforço com esse finalzinho. Lembra? Resistor é esse cara aqui e isso aqui o que é? É um geradorzinho lá, ó, tá? Um gerador. Então eu vou ler rapidinho para vocês aqui, ó, um resuminho que eu tenho para explicar isso. Depois, como vocês vão estar vendo essa aula, qualquer coisa, vocês podem me perguntar. Então olha lá. Para a aplicação dessa lei, deve-se adotar sentidos para as correntes em cada ramo da malha. E ao percorrer uma malha, escolher um sentido e atribuir um sinal positivo ou negativo. Porque daí eu vou somar naquela equação do gerador ali como que fica, né, a representação numérica desses valores para a diferença de potencial associada. Tá? Então como é que fica? Ao passar por um resistor, então imagine que aqui está passando por um resistor. Se a corrente elétrica ela estiver no mesmo sentido do caminho a ser percorrido, o que acontece? Eu adoto o sinal negativo para a diferença de potencial. Tá? Se for o caminho oposto, ou seja, se a corrente está indo para cá e o caminho é no sentido anti-horário, quem está no sentido horário, e se eu fizer o sentido anti-horário, o que acontece? Eu adoto então o sinal positivo. Depois, ao passar por uma fonte de tensão, se o potencial aumenta, então ó, eu escolhi esse caminho aqui, ó, o potencial vai do menor para o maior. Se aumenta esse potencial, o que acontece? Eu vou dizer que o sinal, para esse caso, atribuído é o positivo. Beleza? Mas positivo para quem, gente? É atribuído sinal positivo para, no caso, o quê? A corrente elétrica. Beleza? Desculpa. É, isso mesmo, a corrente elétrica. Tá? Agora, se eu atribuir o sinal negativo para essa fonte, né, de potencial, se no caso ela diminuir, ou seja, passar do mais para o menos, como está nessa outra malha 2 aqui, ó, o que acontece? Acontece que a diferença de potencial ela fica negativa.
Então, ó, positiva quando vai do menor para o maior, negativa quando vai do maior para o menor. Então, esse resuminho aqui, ó, é importante para que você possa construir as equações das leis asmárias. Só lembrando, gente, que nós não podemos esquecer que nós temos o quê? A primeira lei de Kirchhoff, que diz que toda vez que tem correntes passando por um nó, elas se somam depois. Tá? Então, esse I3 é a soma de I1 mais I2. Beleza? Gente, então olha só, vou deixar essa aula disponível agora no YouTube para vocês, para que a gente possa ir conversando pelo Zoom. Qualquer dúvida vocês podem tirar por ali. Até daqui a pouco.